Espartanos, bom dia pessoal. Excelente quarta-feira aí pra vocês, guerreiros e guerreiras do meu canal. Espartamos junto mais uma vez aí, um dia maravilhoso, uma ótima semana, fim de semana pra vocês aí. Na verdade nós estamos no meio da semana, um ótimo meio e fim de semana pra frente aí pra nós. Bom, Espartanos, vira a entrevista da Adriana aí, muito top, né? Peço pra vocês, quem não viu, assistir. Principalmente mulheres, tá? Porque é uma entrevista que fala sobre o resgate de ser feminina, né? Hoje a sociedade, no geral, tá muito invertida, né? A gente vê mulheres muito masculinizadas e homens muito femininos, né? Então, essa questão, eu acho que é um tema muito importante da gente falar aqui no nosso canal, né? A Adriana é especialista nessa área, ela inclusive tem um livro sobre isso. Peço a todos que assistam, né, se gostar, entre em contato com ela, compre o livro, aprofundem nesse assunto que é muito interessante, né, porque essa questão da mulher ficar masculina demais, num polo que não é naturalmente dela, tem acabado com muitos casamentos, né, tem destruído muitos relacionamentos, né, o empoderamento demais e a mulher se perder, às vezes, do papel dela dentro de uma relação, né, querendo ir para um estágio às vezes até de competição com o homem, né, sendo que os dois têm que somar junto, né, trabalhar junto, né, e buscar o progresso de forma unida. Então, quem não viu essa entrevista espartana aí, eu vou deixar o link aí, espero que vocês possam curtir aí, com a Adriana Junqueira, especialista em comunicação da feminilidade, né. Bom, pessoal, e aqui a gente continua mais um podcast espartano. Antes de começar, já sabe, né? Manda aquela bicuda espartana no like aí, se inscreva no canal, você que não é inscrito aí, dê um arru no sininho, espartamos junto. Bom, e a gente já começa fazendo a reflexão do último podcast, né? O último podcast, a gente falou sobre a questão da gente aprender com o nosso inimigo. Aprenda com o seu inimigo, né? Principalmente se o seu inimigo for arrogante, quiser aparecer demais, quiser se mostrar demais, né? Você pode aprender demais com ele, você pode aprender com a tecnologia que ele tem, com a forma que ele utiliza as armas, com a forma que ele utiliza a estratégia dele, né? Com o vestuário, com as coisas que ele tem, onde estão as forças dele, onde estão as fraquezas dele. Faz uma análise SWOT, né? Pessoal da administração que sabe, né? Faz uma análise SWOT aí do inimigo e saiba quais são os pontos fortes ali que você tem que usar de inspiração para sua vida e os pontos fracos que realmente você pode atacar ali, realmente para conseguir ganhar a guerra mais rápido, né? E aí os espartanos aqui, como eu falei no último podcast, continuando aqui o livro de Steven Pressfield, Portões de Fogo, os espartanos, eles foram encontrar com os egípcios ali, os persas, né? Numa cidade ali que era neutra, né? Que era também dos povos lacônicos ali de Esparta também, mas eles estavam indo conhecer a frota, né, de Xerxes, né, a frota da majestade ali de Xerxes, né, o tamanho da frota, e eles foram lá dar uma sondada, né, de Ênix, foi na cara de pau mesmo lá, saber que frota que era essa, quem que esses caras, como é que era o corpo desses caras, dos egípcios, o que eles comiam, o que era a armadura deles, como é que o navio deles, como é que eles tinham aqueles navios tão grandes e se movimentavam tão rápido, né? Foi buscar todas as estratégias militares aí de guerra, né? Então, continuando aqui, eles já começam fazendo uma comparação, né? Do lado dessas embarcações velozes, do lado dos barcos, dos navios da frota persa ali, tinha os navios espartanos ali. Tinha a galha espartana ali, né? Fala que a Ortia parecia uma barcaça de lixo, né? Comparada com a dos persas, né? E mesmo porque, pessoal, realmente não era o forte de Esparta, tá? A frota marítima da Grécia bruta era de Atenas, onde eram navios melhores, uma frota maior, pessoal mais bem preparado. A frota de Esparta era um ponto fraco de Esparta, né? Nesse ponto, os espartanos era um ponto fraco, era um gargalo, era um calcanhar de Aquiles para os espartanos mesmo, literalmente, né? Não era uma frota muito forte. Então, assim, comparado com os navios ali persas, as embarcações dos espartanos eram um lixo, né? Mas os itens que mais chamavam a atenção nada tinha a ver com os navios, né? Aí eles começaram a fazer umas zoeiras aqui, né? Tratavam-se das tangas de malha de ferro usadas pelos marinheiros para proteger suas partes íntimas ali, né? E aí os espartanos começam a zoar os egípcios ali, eles começam a zoar os marinheiros ali. Ué, que é isso aí? Você está usando a fralda? Perguntou Diênix, rindo e dando puxões na bainha ali do capitão, né?
Aí ele, cuidado, amigo, cuidado, respondeu o marinheiro com um gesto ali afetado de deboche. Ouvi falar de vocês, gregos. O egípcio perguntou aos espartanos por que usavam cabelos tão longos, né? E o Olímpios, né, respondeu citando o legislador Licurgo. Licurgo, para quem não sabe, foi praticamente o cara que instituiu o código de Esparta, né, dos espartanos. Ele praticamente escreveu as leis de Esparta, né? E aí eles dão uma justificativa aqui. No podcast passado eu dei uma justificativa sobre o cabelo grande de espartano, né? Era o único povo, a única polis que usava cabelo grande, justamente para mostrar vitalidade, né? Eles gostavam de pentear os cabelos antes das batalhas e mostrar essa questão da vitalidade. Mas aqui eles dão uma explicação até mais engraçada aqui, né? Olha, porque nenhum outro homem, né, fica mais belo ou atraente ou feio demais, né? E ainda é de graça, né? Resumindo, com o cabelo grande, pessoal, você consegue... Se a pessoa é muito feia, né, com o cabelo grande, realça mais ainda a feiura, né? Já ao contrário, se a pessoa é muito bonita, com o cabelo grande, ela fica bonita mesmo, né? O cabelo realça a beleza da pessoa, né? Então, dá um foco maior na beleza da pessoa, né? E aí eles vão fazendo uma zoeira aqui com esse tipo de coisa, né? Se o cara é feio com cabelo grande, vai ficar mais feio ainda, né? Literalmente é isso, né? Mas aqui a gente vê que é interessante já a gente fazer essas reflexões aqui de comparação, né? Principalmente com relação à inveja, né, pessoal? A inveja e o tanto de gente que na vida não tem como, pessoal. Vai ter gente melhor que você, com mais dinheiro, com mais inteligência, com um corpo mais forte, sabe, fisicamente, espiritualmente mais elevado, mas sempre você pode aprender com essas pessoas, né? Sempre você pode comparar a sua vida com essas pessoas, e não no sentido de inveja, mas no sentido de entender como é que eu posso chegar lá também, né? Usar aquela inveja, transformar a inveja em motivação, transformar a inveja em inspiração. Isso é fundamental, né? Porque inveja é você querer aquilo que o outro tem. Mas aqui uma coisa é essa inveja, a outra coisa é inspiração. É você saber que o outro chegou naquele ponto e que você pode chegar também. Aumentar a sua capacidade de confiança, né? E de realização. E saber que se um conseguiu, você consegue também, né? É aquele negócio, todo mundo acha que é impossível até um chegar lá e conseguir, né? E quebrar o recorde, enfim, né? Um exemplo aqui de recorde de Olimpíadas, por exemplo. Até então ninguém conseguia quebrar o recorde de Olimpíadas. Aí chegou um lá e conseguiu. Aí os outros agora sabem que pode, né? Se aquele cara conseguiu, eu também posso. Então usar sempre como motivação, como inspiração, né? Nesse sentido. E a questão dos cabelos aqui, realmente, a questão da vitalidade, da feiura aqui, é uma piadinha mesmo, né? E é até engraçado isso aqui. Mas vamos continuar. Bom, o marinheiro, ele pôs-se ali a provocar os espartanos em relação às suas espadas curtas, as chipos, né? Os chipos, né? É uma espada realmente pequenininha, parece uma faca, né, pessoal? Aquela espadinha espartana é menor, né? No filme 300 mostra ela um pouco maior, mas ela é dos guerreiros mesmo, né? Do verdadeiro exército espartano, as espadas eram bem mais curtas, tá? E ali eles se recusavam a acreditar que aquelas eram realmente as armas que os lacedemônios combatiam. Aquelas realmente, não acredito que vocês lutam com essas espadinhas aí, né? Deviam parecer brinquedos ali, né? Deviam ser brinquedos. Como aquelas faquinhas tão pequenininhas podiam causar mal ao inimigo, né? E aí o Diênix chega para o cara, né? O marinheiro estava zombando dos espartanos, né? O Diênix chega e fala: não, o truque é o seguinte, demonstrou Diênix, pressionando no seu peito contra o egípcio Teco: ser gentil e cordial. No fundo, pessoal, a explicação mesmo, né, ele chega bem perto do cara para explicar. Mas no fundo quer dizer o seguinte: para mim lutar com uma arma tão pequena, uma espada que parece mais uma faca, para mim conseguir atingir o inimigo, eu vou precisar estar muito perto do inimigo. E para mim estar muito perto do inimigo, eu vou necessitar de muita coragem, né? Então, essa é a explicação. Os espartanos poderiam ter armas menores porque eles tinham coragem suficiente para chegar mais perto do inimigo, né? E eles não precisariam ficar atacando de longe, né? Olhando como uma estratégia de administração de guerra, até um pouco meio burra, né? Mas ao mesmo tempo, olhando para os valores de honra, de coragem, de valentia, é muito foda, né? Não tem como negar que isso aí era cabuloso, né?
E a gente pode fazer até uma comparação com o Alexandre o Grande, né? O Alexandre o Grande, ele foi um dos caras empreendedores em armas de guerra, né? E ele fez aquela lança gigante. A lança tinha, sei lá, 2 ou 4 metros, onde o inimigo ele não conseguia nem chegar perto do cara, né? Porque a lança era tão grande e pontuda que eles montavam aquele paredão de lanças, né? E os caras não conseguiam acesso aos guerreiros, né? De longe eles já eram mortos ali, né? Ao contrário aqui dos espartanos, que já gostavam de dar perto a perto, mostrar coragem, valentia e arrebentar os caras, né? Literalmente foi isso. Bom, continuando aqui. Quando se separaram, os espartanos eles acabaram presenteando ali os marinheiros, né? Com ordens duplos de vinho do Falerii, o melhor vinho ali que eles tinham, né? Um presente destinado aos consulados de Rhodes. Os marinheiros deram para cada espartano um dárico de ouro, que seria um pagamento do mês de um remador grego, né? E um saco de romãs do Nilo. Então aqui a gente vê essa questão aqui que tinha uma diplomacia de guerra, tinha um certo respeito, né? E querendo ou não, essa cidade de Rhodes aí tinha muitos dóricos. Dóricos, para quem não sabe, como eu falei já sobre a história dos espartanos, é o povo que deu origem aos lacedemônicos, né? E nessa parte da cidade de Rhodes ali, esses dóricos foram dominados sim, né? Eles já tinham sido escravizados ali pelo exército persa ali, pelos egípcios, né? Então, os espartanos tinham uma certa compaixão com aquele povo ali, né? Que, querendo ou não, mostrava um pouco de descendência, né? Da sua linhagem. Então, eles trocaram presentes, né? Com os povos ali, né? Mostrando uma certa diplomacia, um respeito de guerra. Eu acho que isso que é muito legal. Eu acho que na vida a gente pode ter inimigos, a gente pode ter problemas, mas a gente ser honesto, né? Honesto com o inimigo, ser transparente. É claro que aí entra Maquiavel, essas questões assim, estratégia, pega por trás e tal, mas antigamente os valores de honra eram muito valiosos. Então, uma vez que o inimigo está despreparado, o inimigo está de costas ali, eles sentiam que era como se estivesse aproveitando a situação e não realmente ganhando com honra, né? Porque é aquela coisa do inimigo, né? Eu estava até vendo a história daquele filme o Predador, né? O Predador, não sei quem já assistiu esse filme, mas o Predador ele saía caçando, mas ele fazia questão também de pegar os caras que realmente às vezes mostravam um desafio para ele. Eles gostavam de presas mais difíceis, que trazia resistência para ele, né? Porque aquilo ali ele sentia mais honra quando ele tirava a vida do ser humano ali, né? Então era um pouco disso que tinha antigamente, né? E aí é o seguinte, a missão se retorna ali para Esparta, né? E o pessoal, os espartanos ali, eles ficam um pouco frustrados ali, né? Com o tamanho dos navios persas, né? É claro que isso não abala o psicológico deles, mas não pode falar também que os caras foi normal, né? E o povo de Rhodes ali, como Sua Majestade sabe, né? Como Xerxes sabe, é praticamente o que eu falei, né? É heleno-dórico, a origem é dórica, né? Falam um dialeto similar ao dos espartanos e seus deuses têm os mesmos nomes derivados do dórico, né? Cultivam praticamente as mesmas crenças religiosas, né? E aí, a sua ilha havia sido desde antes da Primeira Guerra Persa um protetorado do Império. Que outra opção além da submissão tinha o povo de Rhodes, sua nação estando a um dia pelo mar ali, pelas esquadras ali invencíveis de Xerxes, né? Então assim, as frotas persas praticamente dominou ali, né? A embaixada espartana tinha tentado ali, contrariar de todas as probabilidades ali, expectativas, afastar usando antigos vínculos de parentesco que eles tinham, né? Uma pequena parte da marinha de Rhodes do serviço da Sua Majestade, mas ninguém aceitou, né? Quer dizer, os espartanos também não eram bobos, não. Eles sabiam que aquele povo ali tinha uma origem dórica, espartana, tinha uma questão de descendência, e mesmo eles sendo submissos e escravos, os espartanos acharam também que eles poderiam se aproveitar disso, né? Dessa submissão, dessa redenção, dessa escravidão, dessa revolta desse povo, principalmente por ter origem parecida com os espartanos, para, sei lá, de certa forma manipular eles durante a guerra, usar eles como, de certa forma, a favor dos espartanos, né? Quem sabe? Mas aí não conseguiram, não. Realmente eles tinham muito medo dos persas. Eles estavam realmente escravizados e submissos, e nenhum se ousava atrair Xerxes, né, pessoal? Nenhum se ousava realmente, literalmente, atrair Xerxes, né?
Então, vai falando o seguinte, né? Que tão pouco haviam conseguido a adesão, né? A nossa embaixada ficou sabendo ao retornar ao continente grego das missões simultâneas despachadas para Creta, Kos, Chios, Lesbos, Samos, Naxos, Imbros, Samatrácia, Tassos, Skyros, Mykonos, Paros, Tenos, Lemos, até mesmo Delos, local de nascimento do próprio Apolo. Havia oferecido provas de submissão aos persas. Quer dizer, eles estavam chegando com a embarcação deles, eles já tinham dominado muita coisa ali, pessoal. Muita gente não sabe é isso. Os persas já tinham dominado muitas cidades ali, né? Tanto que o começo do filme 300 é quando eles chegam em Esparta e já chega terra e água, né? E aí eles já mostram aquelas caveiras, né? Porque já eram alguns povos que eles já tinham dominado, né? Já eram algumas polis ali que eles já tinham saqueado e já te mostraram a submissão a Xerxes, rei dos reis, né? E aí aqui vai falando a palavra phobos, né, que significa medo, né, medo. Este terror podia ser aspirado no ar de Andros, onde falamos em voltar para casa. Foi sentido com o suor na pele em Céus e Emione, onde em todas as enseadas e praias, os suboficiais e remadores ouviam histórias aterrorizantes da escalada da mobilização persa no leste e relatos de testemunhos oculares da quantidade incalculável de soldados inimigos. Então, pessoal, aqui a gente pode fazer uma comparação com a vida moderna quando veio a pandemia, né? A pandemia causou muito medo e a gente sabia que estava chegando um vírus aí que ninguém conhecia o que era, como combater, qual remédio utilizar, como se precaver, como se proteger, né? Falava muito sobre as máscaras, né? Acabando que depois mostrou que não foi tão eficaz assim, que muita gente usava máscara de ferro e tal e pegou, né? Tinha gente que praticamente tirava a roupa toda antes de entrar para dentro de casa, né? E a pessoa tal, aquela pessoa que praticamente se cuidou tal, mas acabou pegando, né? Acabou pegando o vírus também. Isso causa muito medo numa população. Imagina só, você está na sua casa e de repente você sabe que tem um exército chegando, está destruindo tudo, está dominando tudo e que futuramente você vai ser o próximo escravo, né? Fazendo uma comparação aqui com o Brasil, né? A gente não sabe o que vai acontecer no nosso país, mas que algumas coisas geram um pouco de medo a gente vê, porque algumas leis assim, né, socialistas, meio comunistas, né, meio ditatoriais, a gente fica um pouco receoso do que pode acontecer no nosso país. Mas não quero falar de política hoje não. Bom, enfim, eles foram invadindo as polis gregas, e aí quando eles vão invadindo, eles vão dominando os povos, o boato vai se espalhando, isso vai causando mais pânico nas outras polis que ainda não tinham sido dominadas, né? E aí fala, ó, o estrangeiro acompanhou a embaixada quando desembarcou ali em Tireia. E começou a difícil e empoeirada travessia de 2 dias de Parnon a Lacedemônia, a Esparta, né? Quando o nosso grupo escalou o maciço oriental, vimos o povo de Argólis fugindo, transportando seus bens para as montanhas. Meninos conduzindo asnos carregados de milho e cevada, protegidos pelos nomes da família, armados para a guerra. Em breve, os velhos e as crianças os acompanhariam. Na região alta, grupos de clãs enterravam jarras de vinho e azeite, né? Constituíram redes e cavavam abrigos rústicos nas encostas dos penhascos. Phobos, vai repetindo essa palavra aqui o tempo inteiro, phobos, medo. E a gente vê essa situação no Brasil, tá, pessoal? Eu venho acompanhando aí o que está acontecendo no Brasil, as empresas quebrando, a economia, né, cobrança de impostos. Então eu tô vendo muita gente indo embora do país, fugindo mesmo, literalmente, como esses caras aqui fizeram, literalmente saindo fora do país, outros vendendo propriedade, porque agora, né, propriedade também é uma coisa perigosa de você ter muitas posses hoje em dia, e a propriedade praticamente, eles estão querendo tirar esse direito nosso de propriedade. Então muita gente vendendo, desfazendo de várias propriedades, transformando isso em dinheiro líquido, né? E muita gente querendo sair fora do país mesmo, né? Porque isso aqui corre o risco, sim, de virar uma Venezuela, né? Então causa muito pânico a gente fazendo uma comparação com a vida moderna. Bom, e para fechar aqui, pessoal, no forte da fronteira de Cária, o nosso grupo se deparou com uma embaixada da cidade grega de Plateia. Uma dúzia de homens, inclusive uma escolta montada, que se dirigia a Esparta. O seu embaixador era o herói Arimestos de Maratona. Arinestos de Maratona. Dizia-se que esse cavaleiro, embora já passasse dos 50 anos, tinha uma famosa vitória de 10 anos antes empreendida um ataque de arrebentação das ondas
cortando com a sua espada os remos das embarcações persas, enquanto davam ré, fugindo para salvar sua pele. Os espartanos adoravam esse tipo de coisa, né? Insistiram para que o grupo de arinestos, né, se juntasse ao nosso para a ceia e os acompanhasse no restante da marcha para a cidade, né? Aí, pessoal, a gente fecha a reflexão aqui e a gente fecha falando o seguinte: esse cara aqui, apesar de, né, a gente vê que ele era um embaixador aqui, o herói, né, que lutou na guerra de Maratona, que foi uma batalha antes dessa, foi uma batalha antes que teve aí dessa batalha aí dos 300 aí. Então a gente vê o seguinte, porque realmente os persas, eles foram derrotados primeiro pelos atenienses, né? E depois eles voltaram querendo vingança, né? Isso é bem claro, né? E na época eles estavam com o rei Dário no comando, os persas, né? E aí um dos heróis aqui foi esse Aristimestre, o nome dele esquisito aqui, Arinestos, né? De Maratona. E como foi herói de guerra, é lógico, os espartanos sabiam valorizar um guerreiro corajoso, né? Independente se é de Atenas ou de outra polis grega, né? Então chamaram ele ali, não, vamos ali partilhar nossa ceia ali, vamos partilhar uma refeição com a gente aí. A gente gosta de gente corajosa, a gente quer estar com gente corajosa. E para a vida moderna, pessoal, não tem outra reflexão a não ser essa: leão anda com leão, pessoal. Leão quer andar com leão, águia quer andar com águia. Hiena anda com hiena, entendeu? E é isso, você vai ter que se diferenciar, você vai ter que deixar algumas amizades, entendeu? Quando você quer melhorar de vida, você vai ter que ir para um outro nível, você vai ter que se afastar socialmente de certas pessoas, e não tem como, faz parte do seu processo de modificação. É um filtro natural, é uma peneira espiritual que é baseada muito na questão de valores, naquilo que você carrega, naquilo que você acredita, né? E para onde que você quer ir, principalmente para onde você quer ir. Não adianta o cara querer ter saúde, o cara querer buscar desenvolvimento pessoal, se ele ficar só tomando cachaça o dia inteiro, ou fumando maconha com os maconheiros, ou tendo esse tipo de vida. Não adianta. Se ele quiser saúde, ele vai ter que afastar desse tipo de gente, ele vai ter que procurar gente que gosta de fazer academia, que gosta de fazer dieta, que gosta de dormir cedo. Não tem como, né? Agora o cara quer ficar na boemia, tal, e ainda quer ser saudável, é complicado, pessoal. Na vida, a cada escolha uma renúncia. A cada escolha uma renúncia. Ou você escolhe que você vai ser leão, ou você escolhe que você vai ser hiena. Não tem erro, entendeu? Porque não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Ah, não, porque tem que ter equilíbrio e tal. Não, tem que ter equilíbrio, mas 80% ali você tem que ser aquilo que você nasceu para ser. Tem gente que está focada, né? Tem gente que está focada em desenvolvimento pessoal. Tem gente que estabilidade financeira, já está preocupada com a aposentadoria, já está mexendo com investimentos, já está tentando abrir outras fontes de renda, está cuidando da parte física, está cuidando do corpo, está cuidando da alimentação, está cuidando da questão emocional, espiritual, psicológica principalmente, blindagem mental, né? E tem gente, pessoal, que parece que está dormindo nessa vida. Essa que é a verdade. Reflexão aqui para fechar é essa. Tem gente que está acordado, tá vendo o que está acontecendo no país, tá vendo o que está acontecendo no Brasil, e tem gente que parece que está dormindo, tem gente que não tem nem noção para onde que a gente está indo, sabe? Ou então para onde que essa pessoa está indo na vida, deixa a vida me levar literalmente, sabe? Tá deixando a vida empurrar com a barriga assim, sabe? E a pessoa não tem objetivo, não sabe o que quer em relação ao relacionamento, em relação a construir patrimônio, em relação a juntar dinheiro, em relação à saúde, em relação ao lado espiritual, em relação à relação que tem com a sua família. Então tem pessoas que literalmente estão vagando a moda caralho mesmo, entendeu? Nessa vida aí. E elas parecem que estão dormindo, sabe? Parece que estão dormindo mesmo, parece que são zumbis vagando aí. É gado mesmo, literalmente gado mesmo, né? E o pior são as pessoas que acham que está tudo bem. Essas são piores ainda. Tem gente que já acordou, tem gente que já enxerga a realidade como ela é, Red Pill, consegue ver as coisas. E aí, quem consegue ver as coisas, realmente fica um pouco apavorado com a realidade, né? E já começa a se proteger, já começa a achar as estratégias ali de guerra, blindagem. Tem outras pessoas que parecem estar dormindo. E tem outras pessoas que, iludidas pela mídia aí, né, que a mídia pinta como se tudo tivesse bom. Nessa mídia que está hoje aí, é como se fosse arco-íris, que não, tá tudo maravilhoso, olha só, tá só fazendo bem, maquiando uma realidade totalmente falsa, e tem gente que acredita e tá nesse mundinho de ilusão aí, nesse mundinho de Jornal Nacional. Pelo amor de Deus, pessoal, vão acordar, porra. Esse canal é justamente pra isso aqui, vão acordar, pessoal, vamos acordar, entendeu?
Esse canal tá justamente aqui para puxar a orelha aqui, ó. E vamos começar a viver com o pé no chão aqui, vamos começar a ver a realidade, pessoal. Vamos começar a ver que é o preço da gasolina. Vai no supermercado fazer compra hoje, 5 sacolinhas não vai dar menos de R$200 não, entendeu? Então, pelo amor de Deus, pessoal, vamos acordar pra realidade. Picanha é o cacete. Picanha é o cacete, entendeu? Então, pelo amor de Deus, vamos parar de ser iludido aí, né, com as coisas que estão acontecendo. Vamos acordar, pessoal. Vamos puxar a orelha de vocês aqui pra gente acordar. Bom, no mais é isso aí, já comecei a revoltar de novo, já fiquei puto já. É isso aí, mais um podcast espartano, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, manda bicudo espartano no like. Se não gostou, manda um dislike aí, desinscreve do canal, foda-se, entendeu? E é isso aí, aqui a mensagem é pra ser passada, independente de cancelamento ou não. Eu não vou deixar de ser verdadeiro, não vou deixar de ser sincero e falar as coisas que eu penso. Bom, espartamos junto, excelente quarta-feira pra todos aí, ótima semana, arru!